O Thiago é retardatário. Então chega só depois todo mundo dá 3 voltas. Pode ir? Beleza. Beleza, vamos lá. Muito bem, então agora chegamos na ética estoica, né? Então nós falamos sobre a física estoica e agora sobre a ética estoica. Na verdade, assim, né? Só para retomar a questão das filosofias antigas, elas sempre são assim. Você tem uma física e uma ética. E geralmente a ética é derivada dessa física. Né? Aconteceu isso com Platão, com Aristóteles, com Diógenes, com o cinismo, né? Com o epicurismo. Diógenes, claro, né? Com o cinismo um pouco menor, mas também acontece. E agora também acontecerá com os estoicos e vai acontecer com os céticos, com os próximos que a gente vai ver, né? Que vai ser os céticos, os neoplatônicos e os demais, os ecléticos. Né? Bom, então a discussão sobre física aqui significa o quê? É uma maneira de compreender como o mundo funciona. Né? Essa maneira de compreender como o mundo funciona não tem nada a ver com a física quantitativa newtoniana, né? Que trabalha com o mundo a partir de números, de categorização de números. É uma física do tipo qualitativa, né? É a qualidade das coisas do mundo e não a quantificação dessas coisas que vale. Então, para um físico, né, um físico antigo, antes do Newton, o que valia mais era a qualidade do movimento do que a força, o torque, ou, sei lá, né, a energia despendida, né? O que valia mais era, sei lá, a qualidade, né, o significado das coisas do que a quantificação das coisas. Você explicava as coisas por significado. Isso vai ser preponderante até não assim, até o Newton ele faz isso também, né? O Newton de toda a obra dele vasta, que ele aborda vários temas, né? Ele é um esotérico, né? O Newton ele é um místico, esotérico, que dá assim, né? Meio misturando magia, alquimia, teologia, religiões, uma coisa assim meio misturada, assim. Inclusive tem uma conversa registrada, né? No diário acho que é do Adam Smith, do Adam Smith, não, do John Locke. O John Locke e o Newton eram amigos pessoais, né? Conversavam, tal, passavam horas assim juntos, né? E aí, tanto o John Locke quanto o Newton, eles faziam comentários bíblicos. O Newton tem um comentário bíblico sobre o Apocalipse de João, assim, que é extremamente interessante, esotérico pra caramba, né? E aí, eles mesmos diziam, ó, de tudo aquilo que eu escrevi, né? O Newton falando, de tudo aquilo que eu escrevi, aquilo que vai sobrar para a posteridade, aquilo que as pessoas vão ler de mim, são os comentários bíblicos. O resto tudo vai passar, né? Ele nem pensava que a teoria da gravitação, né? Que assim, a teoria dele fosse uma teoria que iria perdurar por muito tempo, né? Ele pensava mais naquilo que era mais permanente, que é essa questão da religião. Porque o Newton era, em certo sentido, né, um devedor da metafísica, assim como eram tantos outros antes dele. Né? A metafísica, então, é aquela física que dura, enquanto que a física seria aquela física mais ligada ao momento histórico. Né? Como Newton tinha visto já que a física dos estoicos, a física de Aristóteles, elas já tinham sido não descartadas, mas questionadas e tudo mais, né? Então ele pensava, bom, daqui a pouco vai surgir alguém que vai propor uma física, uma discussão, né? Uma teoria física que explica as coisas melhor do que a minha. Isso não é incomum e nunca é, né? O Einstein surgiu depois, aí depois surgiu, né? Acho que o Eisenhower, né? Que é com a física quântica e assim vai surgindo, né? Novas teorias físicas. Mas metafísica é imutável, não muda, né? Bom, os estoicos não têm essa perspectiva de mudança, por quê? Porque eles não têm nem a perspectiva do que vai acontecer no futuro, né? Então, a ideia deles era descrever uma física apropriada à visão de mundo estoica, né? Uma física naturalista, materialista, que, para eles, né, não tinha a ver com você criar uma ideologia, mas tinha a ver com você ser o mais realista possível, né? Então, essa é a física estoica, né? Uma física realista que entende que o mundo tem um começo, o mundo tem um fim, o mundo tem Deus, tem uma perfeição no universo, todas as coisas funcionam de maneira harmônica, existe causa material, né? Existe forma nas coisas, né? E corpo nas coisas. Tudo que eu vejo é corpo, então, portanto, o mundo é corpóreo em todos os sentidos, inclusive a alma. Então, de um realismo, vamos dizer assim, materialista, né? Muito grande, né? Faz todo sentido dentro de uma perspectiva materialista.
se eles não tivessem declinado da metafísica, talvez eles poderiam ter transformado essa física materialista em algo mais sofisticado, né, mais rebuscado, que é o que fez o Aristóteles e Platão. Aí, quando nós chegamos na ética, aqui nós temos uma diferença. Por quê? Porque a ética do Platão e a ética do Aristóteles, elas derivam da metafísica, não da física, né? Enquanto que no caso do Epicuro, no caso do estoicismo, a ética deles deriva da física e não da metafísica que eles não têm. Então, é uma ética que está muito ligada à compreensão de como o universo funciona. E, nesse sentido, não trata de coisas perenes, universais, eternas, né, assim, sublimes, né? Apesar de que os estoicos estão lendo Platão, estão lendo Aristóteles, estão também absorvendo alguns elementos aqui. Mas é uma ética mais frágil nesse sentido. Por incrível que pareça, apesar de ser uma ética muito frágil, é a ética mais contemporânea, mais assim moderna possível. Isso que a gente vive hoje é ética estoica pura, né? Ou é epicurista, ou estoica, helenística pura, né? Por que nós vivemos isso, essa ética, e não a ética de Platão e de Aristóteles? Porque a ética de Platão e de Aristóteles, elas foram cooptadas pela religião. E o mundo moderno é um mundo que não gosta muito de religião, né? É um mundo... Isso. Oi? Interessante esse ponto aí, né? Né? Então, o mundo moderno não gosta muito de religião, gosta muito de espiritualidade, né? Espiritualidade é a palavra do momento. Todo coach, né? Não, você tem que desenvolver a sua espiritualidade, né? Tal, até uma espiritualidade sem Deus, né? Normal, né? O budismo está aí para isso, né? Então, a busca por uma espécie de conexão do homem com o universo, né? De ver a gente assim meio que como parte integrante do cosmos, né? Isso é uma coisa muito, muito presente na modernidade também. Mas nunca com um Deus pessoal acima de tudo isso, que pode ser passivo, que tem algum tipo de passionalidade, no sentido de sentir, sofrer, vivenciar a vida do homem, né? A não ser quando você tira da divindade, né, os seus aspectos mais incomunicáveis, né, e transforma cada vez ela mais numa imagem humana diminuída, né, que é o que faz o Open Theism, né, é o que faz uma espiritualidade mais materialista, né. O teísmo aberto é isso, né, é uma espiritualidade materialista, né? É pegar Deus e torná-lo um ser preso no tempo e no espaço, né, preso às próprias leis que ele criou. Deus não pode se contradizer porque ele também está submetido às próprias leis dele mesmo, né? O que é, assim, meio estranho, pensando em termos, né, da divindade tradicional cristã, mas que é assim que se vê hoje, né? Bom, então a ética do estoicismo, né, ela tem elementos dessa perspectiva, né, materialista de busca da felicidade. É o que todos os homens querem, né? A felicidade, que em grego nós chamamos de eudaimonia, né? Lembrando que eudaimonia é ter um bom demônio, né? É o prefixo, né, para bom, né, positiva, né? E daimonia, daimon, né, de demônio, né? Lembrando que o demônio aqui é só um ser espiritual, que depois, no materialismo, né, vai ser trabalhado cada vez mais como uma espécie de aspecto psicológico do homem, né? Então, ter uma disposição mental boa, né? Hoje tem a palavra mais usada é a mindset, né? Ter um bom mindset, né? Assim, ter uma boa percepção da realidade. Uma mente bem configurada, né? Uma mente bem ajustada. Isso, né? É o PNL lá, né? Uma mente bem configurada, bem ajustada. Isso é ter um bom demônio, né? O demônio virou o quê? Virou uma espécie de palavra metafórica para o consciente, né? Para a mente humana, né? Todo mundo tem um demônio dentro de si. Ou ele é mau, ou ele é bom. Se ele é mau, você adoece, né? Adoece, é antiético, é uma coisa assim, né? Se ele é bom, você é feliz, né? Você vive de acordo com o ethos, né, do mundo moderno. Bom, para os estoicos, a eudaimonia é viver conforme a natureza. Ó, o que é ser feliz? Ser feliz é viver conforme a natureza. Só que não é a natureza animalesca do homem. E esse é um ponto interessante, né? Não é a natureza do desejo, do instinto, né? Haverá filósofos mais adiante que vão dizer isso, né? Que nós devemos viver segundo a natureza do desejo, né? Por exemplo, Nietzsche,
por exemplo, sei lá, né, a escola dos afetos lá da Inglaterra, né? Eles vão falar assim, não, ó, o que o ser humano o ser humano não é profundamente razão. O ser humano é profundamente animal, né? Mas isso só será possível dizer a partir do momento em que você tem, por exemplo, o pensamento evolucionista do Spencer, do Darwin, né? Dizendo que existe lá um processo evolutivo, né? De seletividade, de espécies e tal, e esse processo evolutivo torna o homem um bicho como qualquer outro. Isso aqui não é disso que se trata aqui nos gregos, né? Vou dizer que é impensável, né? Porque até o Aristóteles usa o termo animal político, né? Mas é um animal de uma qualidade totalmente diferente, né? Esse dia eu tava vendo o Pirula, né? Pirula que é um youtuber biólogo desse famoso, né? E ele tava defendendo que o polvo tem uma inteligência maior do que os seres humanos, né? Mais sofisticada, né? Aí eu fiquei pensando, né? Cadê a cidade que o povo fez, né? Cadê as armas, né? Cadê as estruturas? Cadê a matemática, né? Cadê a física, né? Cadê a exploração espacial, né? O povo tá lá vivendo da mesma forma que o povo vive há milhões de anos, né? Sendo comido por tubarão e criando mecanismos para poder se defender. Mas Essa não é a real da evolui. narrativa, né, bicho? Tipo, é um absurdo, né? Essa ideia, né? Chamam isso de especismo, né? Que você é preconceituoso com outras espécies, não atribuindo a ela sensibilidade e razão, né? Aí eu penso, né? Falo, cara, tem alguma coisa de muito errado, né, na percepção da realidade, né? Não, a Porque, realidade claro, não existe mais. A realidade ela é configurada, é reconfigurada segundo a cosmovisão que cada um possui, bicho. é por aí mesmo, né? Então, a natureza para os estoicos do homem, a natureza do homem é a racionalidade. Olha o que ele fala, né? O homem não é de natureza animalesca, o homem é de natureza racional. Então, viver segundo a natureza ou conforme a natureza é viver conforme a razão humana. Essa razão humana, ela tem que ser adestrada, ela tem que ser burilada, né? Ela tem que ser aperfeiçoada. Daí a razão pela qual, para o estoico, é impossível você encontrar a felicidade plena se você não for um sábio ou não for um filósofo. Então o estoico quer ensinar você a ser um filósofo, a ser um sábio, a pensar com as categorias corretas para compreender a realidade. E aqui ele está sendo extremamente honesto, sem criar uma ideologia sacana, né? Não é que nem, sei lá, né? O Epicuro me parece mais sacana nesse sentido, né? Porque ele quer ser o único dono da verdade, né? Da verdade ali, e qualquer pessoa que dissesse algo contrário, ele meio que convidava a se retirar do jardim, né? Já o estoico, não. É assim, ó, eu estou ensinando você aqui debaixo desse pórtico de um prédio público. Se você discordar de mim, você debate comigo. E se no debate não chegamos à conclusão, você cria o seu pórtico ali no outro lugar e vai fazendo, vai multiplicando, né? Então, o estoicismo é muito mais plural nesse sentido, porque ele admite o contrassenso, né? Admite, né, o confronto de ideias. Enquanto que o epicurismo não. Ou você repete exatamente o que o Epicuro fala, ou você não serve, né? Você não está fora. Bom, os estoicos, eles criam então esse conceito aí, do eikeiosis, né? O eikeiosis, né, vem de oikos, né, isso aí, de casa, né? A gente traduz isso por apropriação ou por atração, né? Então, o que significa isso? Eu sou, para o estoico, assim, nós somos cidadãos não de uma cidade, né? Esse é o pensamento do Aristóteles, né? O animal da polis, né? Político, né? Lembra que Aristóteles falava ainda dentro de uma Grécia, né? Dentro de uma Atenas, que era uma cidade livre. E depois da conquista alexandrina, ela é uma cidade dentro de um império, mas de um império grego, né? O Aristóteles achava que nenhum outro povo, nenhuma outra cultura era tão superior quanto a cultura grega, tanto que chamava os outros de bárbaros. Né? Agora, nessa época do helenismo, essa ideia de polis e de etnia, né, superioridade helênica, isso aí já acabou. Agora nós temos um pensamento cosmopolita, né? Não mais polita, mas cosmopolita. Tanto que na Estoá podia participar homem, mulher, sei lá, né, estrangeiros, né, de todas as partes. Não havia nenhum tipo de diferenciação, né? Podemos ecoar o pensamento do Paulo, né?
Agora, quer grego, quer romano, quer gentil, quer mulher, quer homem, quer escravo, quer liberto, todos são tudo em Cristo, né? Esse pensamento do Paulo, que ele é devedor do pensamento aqui cosmopolita estoico, mas que no cristianismo nós chamamos de pensamento universalista. Daí a ideia, né, da Igreja Católica, catolicos, né, universal, né? Então, é uma crescente, né? O Aristóteles pensa na polis, um recorte menor. Os helenistas pensam no cosmopolita, né, que é um negócio maior, e aí o cristianismo pensa no universalismo, né, que é um negócio ainda um pouco maior, né? Por quê? Porque no pensamento estoico é cosmopolita. Todo mundo é cidadão da mesma pátria, que é o cosmos. No cristianismo é fraternidade. Nós não somos cidadãos, nós somos família, né? É uma mesma família cujo pai é único. Então é uma gradação cada vez maior de amplitude, né? Para poder inserir mais pessoas, né? Daí a razão pela qual o cristianismo, ele para o seu momento histórico, né? Ele está na vanguarda do progressismo. Na vanguarda do progressismo. Deixando com que todas as pessoas tenham dignidade humana e protegendo tal dignidade, tanto do homem, da mulher, do estrangeiro, do escravo, né? Não é que o cristianismo vai abolir a escravidão, mas ele vai humanizar a escravidão, né? É o caso de Paulo com Filemon lá, né? Onésimo, né? Recebe o Filemon, né? Porque como se fosse um irmão seu. Quer dizer, isso é uma coisa impensável, né? Para um grego, né? Impensável. Isso é uma coisa impensável para um romano. Você tem uma ideia, né? Tem um livro muito bom, eu esqueci o nome do autor, depois eu passo para vocês, né? Que ele faz uma história do estupro, né? Só tem em inglês o livro. E aí o que ele faz, né? Ele conta como era, por exemplo, as relações domésticas na Roma antiga, né? E aí você imagina, né? É o Leno, que ele é um nobre romano. E aí ele tem a mulher dele, né? A Shirley lá, que é uma nobre romana. E o Lennon tem os seus escravos. Escravos que eram espólio de guerra, né? Era gente que se vendeu para pagar dívida. E esse escravo, homem, ele ia estar lá no banheiro dando banho na mulher dele, né? Ele ia estar lá no banheiro passando as mãos na mulher dele, né? E o Lennon ia chegar em casa e olhar aquela cena e ia falar, né? E aí, como é que o banho tá bom? Não ia nem se importar. Por quê? Porque enxergava aquele homem escravo como não humano. Assim, ele não é da mesma categoria que eu, que sou nobre. Por outro lado, se chega um outro nobre na casa do Lennon e vê, né, a mulher dele em trajes nada decentes, né, era morte, né? Era duelo, né? Por quê? Porque eles são da mesma categoria social. Então você tem aqui, o escravo, você pode bater, você pode espancar, o abuso sexual com relação aos escravos, né? Ele era comum porque não é um abuso contra uma pessoa, né? É um abuso contra um bicho, contra um ser, né? Contra alguma coisa que não é. E no cristianismo você tem o quê? Uma equiparação disso, né? Equiparação. Que já começa no estoicismo, mas vai gradativamente. No cristianismo, a dignidade humana, ela é universal, né? Todo mundo é filho de Deus e todo mundo, né, deve ter o amor ao próximo, né, e a dignidade ao próximo. Então, o que tinha de mulher grávida que não era do marido, hein? Não, assim, a história é feita disso, né? Quem sabe de quem é o filho só é a mulher, né? O homem, ele tá ali sempre na dúvida. É uma desconectividade da realidade, né? Ele é escravo, beleza, ele é só um escravo. Na tua cabeça ele é escravo, mas a realidade, ele tem um corpo físico, sente desejo sexual, assim como a mulher também vai sentir desejo sexual, sendo acariciada, daqui a pouco, grávida, não é teu. Sim. E é muito provável que grandes homens da história antiga não sejam filhos dos homens que dizem ser, né? Eu sou filho do César. Não, às vezes não, às vezes é. E aí, isso é o que leva também a muitos, né? Principalmente a uma heresia chamada de Bionita, né? Acho que o Fred estudou isso também, de atribuir a gravidez de Maria a algum soldado romano, né? Porque era muito comum, né? Que você tá, sei lá, você tá dominando uma cidade. Você vai ficar 10, 15 anos lá naquele destacamento militar. Cara, você vai usar todas as mulheres que tiver ali à disposição, né, para poder refrear os seus desejos lá. E aí tem essa ideia, né,
Essa ideia era tão forte, né, tão recorrente, que os sábios judaicos mudaram a maneira de linearidade parental, né? Ao invés de ser patrilinear, né, é por mulher, né? Então, até hoje é assim, né? Como que você é um judeu de sangue, né? Quando você nasce da mulher judia. Não importa quem é o pai. Ah, não, o pai da criança é o Hitler, mas a mulher é judia. O menino é judeu, não é alemão, né? Isso aí. E assim vai, né? Por quê? Porque essa questão do estupro, né? Ele vai contando no livro, né? Ela vai se tornar uma coisa abjeta, assim, uma coisa deplorável, muito para cá, né? Muito nos últimos 100 anos para cá, né? Antes disso, era uma coisa assim, muito mais normal do que a gente imagina. Tem um livro do Gabriel Garcia Marques, né? Aquele que escreveu O Senhor da Solidão, né? Ele escreve um livro chamado Memórias de Minhas Putas Tristes, né? Que ele é um cara de 90 anos que nunca casou na vida, né? E aí ele tem o sonho, né, de ter lá uma menina, né, virgem, né? E aí encontra uma menina de 12 anos para ele, né? E aí ele tem uma espécie de vínculo ali, de afetividade lá no bordel. Mas aí, no livro, ele vai contando, né, das vezes que ele olhava a empregada dele, ela estava lá lavando roupa, ele simplesmente tirava a roupa dela e transava com ela e tchau, vai fazer a coisa dele, assim como se nada tivesse acontecido, sabe? Ou seja, estamos falando de quê? De 50 anos atrás, de 70 anos atrás, né? Onde essas coisas já eram diferentes, né? Então, só para a gente mostrar aí as diferenças históricas, né? O que já é execrado pelo cristianismo, né? Mas que continua acontecendo como resistência aí da natureza humana decaída, né? Bom, voltando aqui então ao tema do eikeizoses, né? Então, a ideia aqui é que nós somos cidadãos do mundo, e por isso nós temos que nos apropriar do que o mundo oferece para gente. Seja o que for. Tanto as coisas que são aparentemente boas, né? Como a chuva, como as coisas ruins, como uma tempestade de raios, né? As duas coisas, elas fazem parte da realidade. E eu não posso negar que as duas coisas eu tenho que ter, eu tenho que aceitá-las de alguma forma, né? Eu tenho que aceitar que a realidade ela é tanto o que eu considero prazerosa como aquilo que eu considero tristeza. E nesse sentido, então, é não me deixar frustrado, né, por causa da tristeza, mas dizer que essa tristeza ela é parte integrante do processo da realidade. O que é o fundamento da vida para o estoico? Primeira coisa, conservar-se a si mesmo. Ou seja, aqui nós temos o delineamento daquilo que mais tarde nós vamos chamar de direito natural, lá com o justnaturalismo, né? Que é a ideia de que o primeiro dever do ser humano é se autoproteger. A gente pode fundamentar aqui a legítima defesa, o direito de portar arma, o direito de você ter a liberdade do seu próprio corpo, da propriedade do corpo, da propriedade de uma propriedade, né? E de proteção da propriedade privada. Então, conservar-se assim, o direito à comida, né? O direito a ter saneamento, tem essa coisa de vida, né? Então, você não pode jamais, né, fazer uma lei para que a pessoa se mate, né? Essa lei ela é uma lei que ela tem que ser desobedecida. Por quê? É o fundamento mais basilar, né, do direito, da justiça, né, seria o de você poder preservar a própria vida. No segundo momento, então, é apropriar-se do próprio ser. Além de você ter o direito de defender a própria vida, é de você ter o direito de determinar para si qual é o tipo de pessoa que você quer ser. Isso aqui é ética estoica, né? Então você não deve ser aquilo que outra pessoa quer que você seja. Isso é o caminho para a infelicidade, né? Quando você se adequa à vontade dos outros sem que você mesmo queira isso. Então, olha bem, né? Não é que você não deve se adequar, é que você deve querer se adequar por causa da razão e não por causa de uma imposição social. Por que você, então, cria uma família, né? Um casamento, um matrimônio, e desse matrimônio você estabelece o princípio da fidelidade? Porque, por razão, você cria uma explicação para isso
E aí, mesmo não querendo, né, se submeter à fidelidade conjugal, você, por sua própria razão, apropria-se daquilo e se adequa. Eu me adequo a isso porque isso é o melhor. É o melhor para mim, é o melhor para minha esposa, é o melhor para os meus filhos, é o melhor para a minha sociedade. Então, eu vou contra o meu desejo, mas vou favorável à minha autodeterminação. Da mesma forma que você deve evitar ao máximo aquilo que é contrário a si, né? Contrário ao ser. Nós podemos dizer, então, que você viver, por exemplo, como escravo, né? Nenhum escravo quer viver da maneira como um escravo sem nenhum tipo de direito vive, né? Você não tem direito a nem pensar, nem a não ter direito a ir onde você quer, não tem direito a ter a sua liberdade, né? Nenhuma pessoa ela tem essa disposição natural do seu ser. Por mais que a pessoa goste de ser escravo, e aí você pode falar que pode ser que goste mesmo, né? A pessoa ela se sente assim segura, ela se sente adequada, né? Ali a questão da escravidão, tanto razão que quando houve a abolição da escravatura no Brasil, muitos escravos preferiam continuar onde eles estavam, porque para eles era muito mais confortável estar ali do que tentar a vida fora das fazendas, né? E muitos foram expulsos das fazendas porque queriam se trocar, né? A mão de obra por mão de obra europeia, né? Estava tendo o processo lá de migração. Mas você pode pensar, então, ser escravo pode não ser algo ruim, mas ser completamente privado de liberdade, sim. Isso é ruim para qualquer pessoa, completamente privado de liberdade, né? Os escravos também não tinham nem os seus direitos políticos, né? Porque não podiam nem participar das assembleias. Pois é, mas na Grécia Antiga, se você não era homem proprietário de terra, você também não tinha direito político. Era um dos direitos políticos também que não tinha. Isso. Só homens, só os homens livres e de posses, né? Que estavam ali. E já quando ele vai, por exemplo, para o estoicismo, lá para estoar, ali tem todo mundo. Tanto Epicteto, que é um grande estoico, um grande estoico romano, era escravo. Mas era um escravo numa época em que a escravidão não é como a escravidão negra brasileira, né? Por exemplo, né, o Epicteto ele era o que nós chamamos hoje de pedagogos, né? Ele era um escravo que tinha por função cuidar das crianças, mas ele tinha completa autonomia para cuidar da criança da maneira como ele achava mais adequado, segundo, né, as normas sociais. Então não é que você vai tirar a liberdade dele, é que ele vai ser propriedade de alguém, mas dentro dessa propriedade ele tem liberdade de ação, né? Liberdade de culto, liberdade de fala, tanto que Epicteto, apesar de ser analfabeto, ele é um filósofo conceituadíssimo, né? Ele escutava e, pensando, ele ensinava as crianças, né? Que coisa mais impressionante. E Epicteto, que é um filósofo estoico escravo, ele está no mesmo, o busto dele, né? Está do lado do Marco Aurélio, que era um imperador romano que também era estoico, né? Ou seja, os dois. Sêneca também, né? Que era o conselheiro de Júlio César, né? E o Sêneca também, né? Sêneca, que era conselheiro do Júlio César, exatamente, né? Que era, na verdade, é o Cícero, né? Conselheiro de Júlio César? É o Cícero ou é o Sêneca? Sêneca, né? Bom, então mas o Sêneca e o Cícero, eles são também dois estoicos também, né? Um deles era senador, agora eu não estou lembrando qual é qual. Qual que é aquele que morre durante o governo do Calígula? Que ele corta os pulsos. Eu não lembro se é o Cícero ou se é o Sêneca. Não, o Sêneca ele é morto a mando do Júlio César. Tá, então tá. Então eu tô confundindo mesmo. Então o Sêneca, ele era senador romano, né? Senador romano. Mas não é o Cícero, cara. Bom, não sei. Pode continuar, eu vou pesquisar aqui. Então, pesquisa aí, né? Cícero e Sêneca, né? Os dois. Mas o que acontece, né? Então você tem o quê? Você tem imperador e escravo. Olha que interessante, né?
Pena que não tem muitas mulheres aqui, né? Mas até tem, né? Mas assim, são pouco conhecidas, né? A Hipátia de Alexandria, né? Era uma das mulheres estoicas também. Bom, outra coisa também é que você... foi senador romano. Senador romano, que época? Período? 31 depois de Cristo. Então ele não é do Júlio César, não, porque o Júlio César morreu antes de Cristo. Morreu antes, isso. Deixa eu só confirmar aqui, ver se não é outro cara. Pode continuar aí. É o Cícero, veio o Cícero. Então, a ideia era o quê? A ideia era conciliar consigo mesmo, conciliar-se. Pode falar, Leandro. Não, é Cícero, 30 antes de Cristo. Isso. O Cícero, ele era um estoico, né? O Sêneca também, né? O Sêneca era senador. O Sêneca morreu, ele cortou os próprios pulsos, né? Quando o Calígula chegou no poder. Né? Ele era conselheiro do Tibério, que era o filho do Otaviano, né? E quando o Calígula chegou no poder, o Sêneca fala, bom, as cabeças começarão a rolar, a minha vai ser uma das próximas aí, então antes que isso comece a acontecer, né, ele vai lá, entra dentro de um tonel, assim, de água morna, né, corta os pulsos e ele tem uma morte, assim, bem tranquila, bem suave, né. Uma vez queria que o Roma tivesse uma cabeça só para ele poder arrancar de uma vez só, né? Essa ideia, né. E o Cícero, ele foi morto porque ele representava a democracia, né, em Roma, né? E o Otaviano queria ditadura, né? Ele queria virar imperador, né? Então ele foi eliminando todas as mentes, né? Todos os grandes intelectuais da época que defendiam a República Romana, né? E o Cícero foi morto também. Mas enfim, né? Então, o que acontece aqui? A oikeosis, né? É a ideia de você conciliar consigo mesmo, conciliar-se consigo mesmo, ou seja, eu sou quem eu quero ser. É isso aí, né? Eu sou quem eu quero ser. Mesmo com coisas que são inerentes à sua essência. Então, eu sou o que eu quero ser. E o que eu sou? Eu sou um homem. Por ser um homem, eu sou racional. Por ser racional, eu preciso querer desenvolver a minha razão, porque ela é aquilo que faz parte da minha essência. E eu tenho que me conciliar com essa necessidade inerente da minha natureza. De maneira que aquele que não vive buscando a razão, ele vive contrário à natureza. Então, o estoico falaria assim, sabe esse cara que vive uma vida torpe, de boteco em boteco, né? De bebida, de torpeza, de ópio, né? De ópio. Esse cara, ele vive contrário à natureza humana. Contrário à natureza humana. Se você não é capaz de explicar as razões pelas quais você faz o que você faz, você vive contrário à natureza humana. Vai chegar um ponto em que ele vai dizer assim, o estoico, não é próprio da natureza humana viver segundo nenhuma paixão. Nenhuma paixão. Então, e aí a paixão aqui não é nem o negativo, né? Não é só o ódio, a ira, né? As obras da carne, mas é também o fruto do espírito. A bondade é uma paixão, né? O amor é uma paixão. A misericórdia, a piedade é uma paixão. O que o estoico está falando é que viver de acordo com esses valores não é próprio da natureza humana. Porque todas essas paixões, elas levam o ser humano a praticar coisas fora da razão. Já viu o cara que é tão bondoso que ele faz coisas idiotas? Sim. Né? Ele é tão misericordioso que ele perdoa sem nenhum tipo de punição para aquele que fez o mal contra ele, e assim ele continuará sendo punido, né? Continuará sendo assediado pelo cara maldoso, é porque ele está vivendo segundo a paixão. Então você vê, você deve ser, acima de qualquer coisa, razão. Acima de qualquer coisa, razão. A sua misericórdia só tem sentido se ela tiver um cálculo racional que justifique aquele comportamento misericordioso. De maneira que eu possa ser misericordioso de um momento e impiedoso no outro, de acordo com a razão. Não de acordo com a minha
com o meu interesse, né? Mas de acordo com a razão. Né? Eu posso condenar meu próprio filho quando ele comete um crime? Bom, vou usar a minha razão. Esse meu filho, ele cometeu um crime de maneira vil, de maneira dolosa, então eu não posso me deixar levar pela minha passionalidade de pai. Eu devo condenar o meu filho como condenaria qualquer outra pessoa. Você pensa, então, num ser que é puro rigor, né? Pura razão, né? Isso é o ideal de felicidade do estoico. Tu conhece a parábola do rei morto por roubo? Não, conta aí. O rei que foi morto por roubo é o seguinte, ele emitiu um decreto dizendo, olha, todo aquele que for pego roubando será morto. Então, o rei, lei real, né? Então, tá ali, foi pego roubando, será morto. E aí acontece um roubo, né, no reino dele. E aí ele, vai seguir a lei, vai ser morto. Beleza? Aí quando chegam para ele o nome de quem foi pego roubando, era o nome do filho dele. Era exatamente o filho dele. Aí ele falou assim, rapaz, eu não posso revogar uma lei, porque senão eu vou ser um rei injusto. Né? E, inclusive, quem contou essa parábola foi o Rodrigo Silva para fazer um paralelo. Né? E aí ele falou assim, beleza, tranquilo, já sei o que eu vou fazer. Beleza, olha, alguém vai ter que ser morto, beleza? Não vai ser o meu filho, vai ser eu, porque eu não vou revogar a minha lei. Entendeu? Aí ele foi lá e morreu, sofreu a punição que era para o filho dele sofrer, né? Por conta do roubo. Até que ponto isso aí foi justo, aí a gente já é uma discussão que pode existir, né? Então, pro estoico, ele fala, não, você está criando um monstro. Uhum. Dentro do estoicismo, né? Assim, ó, Exatamente isso, se o seu filho cometeu o crime, o seu filho paga. Ah, mas eu vou sofrer. Não, sofrer é uma coisa inerente à realidade. Você não tem que se importar se vai sofrer ou não. E se você for um sábio bem treinado, você vai colocar o seu sentimento de lado. E não vai sofrer. Porque você vai entender que é a realidade assim mesmo. Uhum. Né? É engraçado isso, assim. Tem épocas da história da humanidade que as pessoas elas morrem, né? Assim, as moscas, né? Morre um monte de gente, né? E aí o sentimento de dor pela morte começa a ficar cada vez menor. E aí você não, né? Hoje, Isso acontece por vários motivos. Assim, se você tem. Como é que eu posso trazer outros exemplos? Na medida em que um evento vai se tornando cada vez comum, menos emotividade você sente por aquele evento, menos ele te preocupa, menos ele te incomoda. É uma dessensibilização, né? Porque você racionaliza aquilo, né? Você fala assim, olha, se eu for sofrer por cada pessoa que morre aqui, eu não vou parar de sofrer nunca. Imagina os médicos, iam viver em desgraça o tempo todo, né? Emotivamente falando. Então, o médico, ele vai criando uma casca, né? De que ele está fazendo o trabalho dele ali, ele vai abrir, costurar, cortar, fazer tudo que ele puder. Deu, deu. Não deu, ok. Lava o rosto, bora para outra. É isso mesmo. E essa falta, né, de passionalidade é o ideal estoico. Assim, isso aqui é estoicismo, né? É a maneira pela qual você vai ser mais feliz. Porque você viver de acordo com a emotividade é pedir para você viver uma montanha russa, né? Uma hora você vai estar feliz, mas pode ter certeza que depois, né, do arco alto, né, vai vir, né, um vale, né? E no vale você vai se desfazer em lágrimas, né? Você vai esmorecer, né? Não quer dizer que os seres humanos conseguem chegar nesse ponto, né? Mas essa é a busca deles, né? Pare de sofrer, pare de sofrer, pare de se importar, pare de sentir, né? Haja com a racionalidade, né? Isso em tudo. Você fala assim, você vai casar. Com quem que você vai casar? Com a pessoa mais apropriada para você em termos racionais. Ah, mas eu nem sinto atração por ela. Dane-se, atração não é importante. Ah, mas eu não amo. Não, você também não tem que amar. Você tem que calcular. Calcular. É a melhor pessoa? É. Então, é com ela que vai casar. Né? Engraçado, né? Porque, assim, falando dos imperadores romanos, né? Sabe que é muito comum, por exemplo, né? O Otávio, ele não era pai do Tibério, né? Ele era padrasto, né? O Otávio casou com uma mulher, Lívia é o nome da mulher, né? Casou Isso, com a Lívia. exatamente isso mesmo.
E a Lívia já tinha filho, né? Já tinha o Tibério, filho. Mas por que casou com ela tendo filho? Porque ele sabia que ela era fértil. Porque a pior coisa que você tem é casar com uma mulher, sendo um imperador, e ela não ter filho. Porque daí você coloca, né, o trono de Roma em risco. E então, aí, pode falar. Júlio César, inclusive, transou com as irmãs aí para ver se entendeu. Sim. E aí que tá, né? O Calígula também não era filho do Tibério. O Calígula era sobrinho do Tibério. Então você vê que os imperadores romanos, eles casavam com mulheres que já tinham filhos ou adotavam crianças para poder prosseguir na ordem do reino ali, né? Isso é um cálculo. Império, né? Do império, é um cálculo. Ah, você vai casar com a mulher mais bonita? Não, eu vou casar com a parideira, aquela mulher que era da nobreza e que tem filho. Só que eles não traziam a outra variável para a equação, né? Que era a conspiração da mulher para que o filho dela fosse imperador, né? Faltou cálculo aí, né? Faltou cálculo. Mas era essa a ideia, né? Então, assim, a mulher, a Lívia, né, que era a mulher do Otávio, ela era casada, né? Ele mandou o cara separar dela e o cara de boa, falou, não, né? Se o imperador quer a minha mulher, pode te dar. E aí ele casa com a mulher, separa do outro, casa com a mulher, e assim vai. É um cálculo, certo? Cálculo, né? Não tem a ver com sentimentos, né? Esse negócio do amor romântico, ele é muito... Tem a ver com poder. Tem a ver com cálculo, né? Poder, né? Cálculo. Cálculo do que é mais apropriado, né? Vamos dizer assim. Bom, conceito de bem e de mal e a virtude moral e a razão, né? Bom, o que aqui os estoicos eles vão se aproximar bastante do Aristóteles, no sentido da ética. Inclusive, alguns estoicos leram o Aristóteles mesmo, né, e o Platão. Ele vai falar assim, bom, sabe aquele negócio que os epicuristas falam, que o princípio da verdade é dor e prazer? Isso é coisa de gente doida, é de gente que não sabe viver a vida, não sabe viver racionalmente, né? O Epicuro dizia, se uma coisa te faz sofrer, ela é imoral. Se uma coisa te dá prazer, ela é moral. Aí você fala assim, então se eu estuprar alguém, eu vou ter prazer. Isso é moral? Né? Você pode chegar no extremo assim, né? No extremo assim. Então, e se eu, então, tiver que esperar para que o bolo fique pronto, né? Essa espera, para mim, é uma tristeza. Então, logo, a espera é uma imoralidade, né? Então, essa defesa da dor e o prazer, ela é um absurdo, né? Em termos de moralidade. Dor e prazer tem a ver com desejo, não tem a ver com o que é certo e o que é errado. Mas para Epicuro tinha, né? Para Epicuro tinha. Já os estoicos, né? Ele falava não, dor e prazer não tem nada a ver com moral, nada. O que tem a ver com a moral é a razão, aquilo que eu posso, né, construir por meio de um raciocínio lógico. E só será algo bom ou bem para o homem aquilo que pode conservar a natureza humana racional. Então você pergunta, é bom, é um bem, sei lá, ser viciado em drogas? O estoico vai falar, mas quando você está sob efeito de droga, a sua razão está funcionando da melhor maneira possível? Não. Então isso é imoral. É moral eu, sei lá, fazer um jejum? Aí eu pergunto, mas a sua razão funciona da melhor maneira possível depois de 3 dias de jejum? Não. Então isso também é imoral. É imoral qualquer coisa que vá contra a natureza humana, que é racional. A natureza me diz que eu devo, a natureza racional humana me diz que eu devo comer o suficiente para ficar satisfeito, não exceder para ficar gordo e nem ficar com menos para ficar doente. Essa justa medida é o elemento da bondade, né? É o que conserva a natureza. Ou conserva ou incrementa, né, a natureza do ser, né? Ou seja, eu tenho que, a minha razão me pede para eu treiná-la na matemática.
Bom, estudar matemática para mim é um desgaste, é uma tristeza, né? É algo que não me dá alegria nenhuma, né? Só me dá angústia. Mas isso incrementa a minha capacidade intelectual. Portanto, é algo que é considerado moral e bom. O estudo é moral e bom quando ele aumenta a capacidade racional do homem. Se você estudar para fazer o mal, mas esse estudar contribui para a sua capacidade intelectual, então ela é um bem, não é um mal. Porque o bem tem a ver com conservar a natureza humana, a razão, e incrementá-la, né? E o mal é aquilo que danifica ou diminui o ser, né? Qualquer comportamento humano ou qualquer coisa que faça você ser contrário à razão. Aí ele vai dizer, olha, o bem é vantajoso e útil, o mal é nocivo. Em relação, primeiramente, à razão e depois ao corpo, né? Então, o princípio aqui é o princípio do utilitarismo, né? Da utilidade. Só é bem moral, aquilo que é útil. E por último, ele vai dizer: o bem é, portanto, sempre virtude, e o mal é, portanto, sempre vício. E aí, se nós lembrarmos lá da Ética Nicômaco, vícios e virtudes são os dois elementos que compõem, né, a estrutura ética do Aristóteles. Ele vai dizer: a virtude é aquilo que está no meio e o vício é aquilo que está nos dois pontos extremos, né? Então, a virtude é a coragem, o vício é a covardia ou a temeridade. A temeridade é você ser corajoso demais. E a covardia é você ser corajoso de menos. A coragem é um equilíbrio calculado, né? Calculado por princípio moral. De maneira que o cara corajoso, ele não age sempre da mesma forma. Ele age de forma corajosa em cada situação, calculando qual é a melhor maneira de agir naquela situação. Então, isso vale para tudo, né? Vale para tudo. O amor seria, então, uma virtude, mas ele pode ser um excesso e pode ser uma falta. A falta do amor seria uma indiferença. O excesso do amor seria uma licenciosidade. O amor, então, ele tem que aprender a dizer sim e a dizer não, a depender do momento. E isso depende da razão. Portanto, o amor é uma virtude e a licenciosidade, né? E a indiferença são vícios. Lembra que amor aqui como uma escolha, né? Uma escolha da razão, não como uma paixão. Seja a bondade, seja qualquer outra paixão, se ela está submetida à razão, ela vai ser sempre virtuosa e moral. Então, o que é moral para o estoico? É aquilo que a razão determina ser o melhor comportamento possível. Tá de boa até aqui? Tranquilo. Beleza. O próximo, então. Bom, mas existem as coisas e as ações que os estoicos chamam de indiferentes, né? Indiferentes. Que em grego ele é chamado de adiáfora. O que é a adiáfora? É algo que não é nem bem nem mal, mas é apenas um valor. Ó, você tem um valor que não é moral nem imoral. E vou explicar já já o que é. Então, para definição, o que é a diáfora, né? A diáfora é tudo aquilo que é relativo ao corpo e que é moralmente indiferente. Para o estoico, é correto você participar da política? Ele vai falar assim, indiferente, tanto faz. É correto ou incorreto ser acometido por uma doença? Tanto faz. E a saúde? Tanto faz. É correto ou é correto atribuir valor à beleza? Tanto faz. Riqueza, escravidão. Essas coisas, elas não têm peso moral. Elas são indiferentes. Por quê? Porque elas dizem respeito apenas ao corpo. Não dizem respeito à razão. A política é a arte de você administrar a materialidade da vida social. Quando ela é feita de maneira racional, ela é boa. Quando ela é feita de maneira não racional, ela não é boa no sentido um bem moral,
mas ela, por si mesma, não é nem boa nem ruim. Ela é indiferente. A diáfora. A doença. Bom, fiquei doente. Qual é o melhor comportamento racional que eu posso ter frente à doença? Eu posso aprender com a minha doença, né? Eu tive câncer. Eu posso aprender a ter empatia. Posso aprender a ter resiliência, resistência. Eu posso aprender que o meu corpo, ele é muito mais forte do que eu pensava. Ou eu posso aprender sobre a fragilidade humana. Esse aprendizado que a doença me traz é algo que torna não a doença algo bom, mas que faz com que eu tenha uma atitude moral elevada frente a uma coisa que é indiferente. Então, a doença, ela é algo imoral? Para o estoico, não. Ela não é imoral. Ela é nem moral, nem imoral. Ela é adiáfora. Né? Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser escravo, você pode ser bonito, você pode ser feio, tanto faz. Né? O que importa é com qual razão você vive. E não com esses incrementos, né, que são apenas dados da materialidade. Materialidade que eu falo, do corpo, né, que interessa muito pouco. Então, o bem e o mal derivam. Olha só, bem e mal, a moralidade deriva única e exclusivamente do interior do homem. Nunca de algo extrínseco. Por isso, ele vai dizer que a felicidade pode ser alcançada independente de qualquer circunstância que você vive. E aqui não há como não lembrar do Paulo novamente. Né? O Paulo fala, aprendi a viver bem, quer na saúde, quer na doença, quer comendo bem, quer passando fome, quer sendo açoitado, quer sendo elevado. Né? Então, assim, essa ideia de que não importa a circunstância, né? Eu sou feliz, porque a felicidade vem não de fora de mim, mas de dentro de mim, eu estou de maneira íntegra comigo mesmo, essa é uma noção estoica. E aí é um problema a gente tem aqui, né? Essa é a Por quê? moralidade. Porque se o princípio de moralidade ele é do interior, ele parte de mim, ele não vem de fora, não há um princípio, eu diria, absoluto de moralidade, eu não posso questionar, por exemplo, as ações nazistas. Pode, em nome da razão. De forma, como é que eu vou fazer isso? Se você vai ter que pedir para que o nazista te explique racionalmente as razões do seu comportamento. E você pode questionar essas razões usando outra razão. O que você não pode dizer é que o simples fato dele se comportar dessa forma é por si mesmo bem ou mal. Você vai ter que deixar ele explicar para você o porquê. E essa explicação, ela tem que ser uma explicação que dê conta da razão. Sim, e eles tinham uma explicação. Os nazistas tinham uma explicação para isso, para fazer o que faziam. Agora, qual é o tipo de racionalidade que devia ser empregado para beleza, faz sentido? Não, não faz sentido. A razão é a razão aquela que, quando você, no combate das ideias, não tem mais argumento. Porque É a dialética. porque dentro do ceticismo você vai estar ali, olha, a verdade ela não vai existir, a realidade e é isso aqui, ó, o que eu consegui te falar. Então, se você acredita, beleza. Se não acredita, o problema é teu. Não, porque isso aí seria uma coisa sofística, né? Não é disso que o Stoic está falando. Então, assim, ó, eu tenho condições de avaliar a conduta nazista por meio da razão. E o nazista tem como falar para mim porque ele agia por meio da razão. Beleza. Mas aí nós vamos debater se, se os argumentos dele são de fato racionais ou se em algum momento ele começou a se comportar de maneira passional, por paixão. Sim, Fala assim, ó, fazer o que eu quero fazer. assim, ó, mas por que você matava essa criança judia? Não, porque os judeus não tem... Não, mas essa criança fez o que exatamente? Essa criança aqui. Não, mas ela não fez nada, por que ela é culpada de alguma coisa? Porque se a gente pegar também, aí era nos Aztecas, eu não vou lembrar, era no México, agora esqueci o nome do cara que invadiu lá, que matou até o último criança que tinha lá. Não, mata porque quando ele crescer, ele vai continuar com as mesmas práticas que os pais tinham, de sacrifício de criança, entendeu? Aí mata até o último. Completamente irracional para o histórico, né? Irracional? Irracional. Por que irracional? Porque se você imagina, né, se você é capaz de compreender que uma criança ela é o fruto da construção social da sua própria sociedade,
você poderia adotar aquela criança e cuidá-la para que ela fosse igual ou tivesse o mesmo tipo de comportamento que o seu. Mas poderia ter outro lado, não. Ela já cresceu nesse período ali, já vendo todas as práticas do pai, e aquilo pode provocar nela uma ira tão grande por ter destruído o povo dela e fazer isso com a gente. Nesse caso, talvez você poderia justificar o fato de você ter que matar essa criança para que Sim. não houvesse vingança. Sim, a justificativa é essa. Então aí você tem os dois lados. E o que significa isso? Significa que se você fizer isso, isso não é imoral, uma vez que você está fazendo isso baseado em determinado tipo de racionalidade. Aí você fala assim, não, mas vamos deixar a criança livre, então, porque coitada da criança e tal. Aí depois ela vai e ela volta e te mata. E se não fosse empregado algo parecido com os judeus? Então, Um discurso parecido. Aí a gente teria que fazer o quê, né? A gente teria que ouvir, né, o nazista falando, colocando diante dele um estoico super dotado, né, ali, né, das capacidades intelectuais para desconstruir cada argumento que ele colocasse. Mas vamos dizer lá, né, que o nazista tem argumentos tão sólidos que nenhuma racionalidade consegue desconstruir aquilo. Então o errado somos nós. Então, estamos. Sim, isso. Por isso, o meu ponto é o princípio de moralidade sendo interior e não exterior, entendeu? Interior aqui é racional. Quando eu falo interior, eu não estou falando baseado no sentimento, né? É baseado na razão. Então, eu não sei se você entendeu bem, assim, ó. A gente tem a Bíblia, por exemplo, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mas como é que eu faço para entender a Bíblia? Você tem que estar aprofundado no que significa aqueles textos, na época deles foram escritos, e aí você vai... Então eu uso a minha razão para entender. Isso. Mas a minha razão pode entender errado? Pode. Pode. Aí eu pego o quê? Outras pessoas que estão lendo o mesmo texto, com as suas razões, e confronto elas. Se no confronto a minha razão ela não teve sustentação, eu devo abandonar essa razão para adquirir uma outra que tenha mais sustentação, né? E essa é a ideia do estoico. Ele fala assim, olha, você ler a Bíblia e estudar a Bíblia é diáfora, ela é indiferente. Agora, quando você transforma aquilo lá em algo que é racionalmente inteligível, pensado, criticado, depurado, e aí sim, então, assumido como verdade racional, aí sim você transformou aquilo em algo moral. A moralidade, para ele, ela tem esse aspecto. Somente o sábio é capaz de saber o que é moral. Por quê? Porque somente ele é capaz de analisar profundamente o que é a realidade que ele vê. Não é um relativismo, né? Não, eu entendi o pensamento estoico, sim. Só queria entender essa parte dessa moralidade interior, entendeu? Não é um relativismo. Não é um relativismo. Aqui é um racionalismo do comportamento. Você não faz algo porque te disseram que tem que ser feito assim. Você faz algo porque a sua razão compreendeu, depois de muito pensar, que aquilo era a ação correta. É óbvio que não é todo mundo que vai agir dessa forma, né? A maior parte das pessoas vai agir por hábito. Hábito. Sim. Mas o sábio, né? Ou seja, aquela pessoa que está mais apta a ser feliz, aquela pessoa que está mais apta a ser ética, é aquela que vai racionalizar os seus comportamentos, suas ações. Quem não racionalizar vai ser um cara que tem valores. Então, assim, Lennon, você você não mata as pessoas. E aí eu pergunto para você, mas por que você não mata as pessoas? Você fala, não, porque isso é errado. Mas você já gastou tempo suficiente para pensar exatamente, dar uma explicação, assim, um tratado, né, do porquê ninguém deve ser morto? E de repente você vai chegar numa hora e falar assim, mas essa pessoa aqui, essa aqui tinha que morrer. Né? E aí parte de um princípio moral. Qual é esse princípio moral? Qual é a origem desse princípio moral? Para o estoico é a razão. Agora, quando você não tem... é a razão. E para o cristão, a luz da Bíblia também é a razão, o logos. É a razão. É a razão.
Mas o cristão, ele fala assim, todos os cristãos, que são a camada mais pobre da população, né? Eles Sim, têm essa Romano, razão. isso, exatamente. Eles têm Até essa o Império razão. até o Império se tornar a religião oficial do Império, né? O cristianismo. Mesmo depois disso, né? A maior parte da população cristã Isso, é quase pobre, né? foi. Só que aí a gente teve pessoas mais ricas, né? Porque sempre Aparecer. existiu pessoas mais pobres do que pessoas mais ricas. E assim, o cristianismo foi uma religião que direcionou, né, o seu marketing, né, para os pobres, né, não para os ricos, né. Ele não estava querendo competir com as religiões de elite. Ele estava querendo dar a esperança para quem não tinha nenhuma, né, os pobres, né. Agora, sim, esse pobre, ele vai ter condição de entender a Bíblia mesmo, de verdade, sim, entender profundamente. A maior parte deles é analfabeta, né? Nem ler direito eles sabiam ler, e até hoje não sabe, né? Então, o que ele faz? Ele vive de acordo com um hábito. Ó, meu pai me ensinou assim, meu avô, meu bisavô, né? A figura de autoridade que eu tenho, esse é o hábito, né? Então você vai vivendo de acordo com o hábito. Isso é ético para o estoico? Não. Isso é valor. Você é um sujeito valoroso, não é ético. Porque o ético é você saber por que você faz. O valoroso, Seria... pode Pode falar. falar. O valoroso, Seria a transmissibilidade do capital moral, né? Pai para filho, filho para neto, e assim vai transmitindo. esse capital moral são valores morais, não é ética. Uhum. Valor moral. Então, o cristianismo, por exemplo, a religião, né? A religião, ela é uma espécie de um veio, né? Veio de rio, né? De um veio, né? De valores morais, de valores, que também tem uma racionalidade para aqueles que querem mergulhar no veio, né? Mas para quem quer só beber água dele, ok, né? Esse será o rebanho, né? O rebanho que vai ser guiado aí pelos sábios, né? Então a gente pode pensar assim, ó, o Agostinho, Santo Tomás de Aquino, esses são éticos, mas sei lá, e um monge agostiniano lá que mal sabe ler e escrever, ele é um cara que tem valores morais, mas não é um cara ético. Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Então ele vai falar assim, ó, vou ler de novo, né? Bem e mal derivam unicamente do interior do homem. Então não é uma lei, não é uma regra, não é uma Bíblia, não é uma Constituição que diz o que é bem e mal. É a razão. Se na Constituição está escrito uma coisa e a minha razão diz que aquilo está errado, o que vale é a minha razão, não é o papel. A minha razão está acima de qualquer coisa. Não é a minha, né? A razão, né? A razão humana. Portanto, né, leis absurdas, você não vai cumprir, você vai discutir, você vai questionar, você vai tentar mudar. Por quê? Porque elas são contra a razão. Se uma lei, coloca-se lei que a partir de agora todos os homens que fazem 50 anos devem dar um tiro na cabeça para evitar que a população tenha que cuidar de gente velha. Bom, isso é uma lei que é contrária à razão. Um homem de 50 anos, ele está em pleno vigor físico para fazer muita coisa. Além disso, ele contribuiu com a sociedade o suficiente para ele ter de volta dela um pouco de sossego e paz. Então, ok, a razão não permite que eu cumpra essa lei absurda, e não cumprirei. Acho que vocês militares também têm mais ou menos isso, né? Leis absurdas também vocês não cumprem, né? Qual é a frase, hein, Fred? Eu esqueci qual é a frase. Ela é absurda mesmo, né? Me dá por escrito e mesmo dando por escrito você não vai cumprir, né? É só um documento. Porque isso aí, ó, é a razão, né? Falou assim, ó, eu não vou cumprir, mas se eu não cumprir, eu posso ser punido. Então, para não ser punido, eu vou pedir para ele escrever para que eu possa ter como me defender depois, tá vendo? É a razão. Então, bem e mal é do interior do homem. É do interior do homem. Ah, eu estou andando com o meu carro, aí uma velhinha passou na frente, eu não vi, porque eu sei lá, estava distraído, porque o sol bateu no meu olho, e eu atropelei a velhinha. Eu cometi uma ação má? Não, eu não tive nenhuma intenção de fazer isso. A luz bateu no meu olho, eu não tive culpa disso. A velhinha atravessou sem olhar, eu não tive culpa disso. Bateu, vai fazer o quê? Mas aí você vai ser condenado, culpado lá por crime, né, tal, por assassinato, né? Culposo, onde não há intenção de matar e tal. Não, fala só o ciclista de Campo Grande, entendeu? O ciclista de Campo Grande, ele parece que ele é dono de tudo, né? Ele tem a ciclovia para ele andar, ele não anda, ele quer andar Não, na anda em rua. qualquer Já tem lugar, muitos né? atropelados aí. E aí, assim,
Se você não tinha a intenção clara, né, de cometer um crime, né, e se precaveu das formas possíveis para isso, você não cometeu nenhuma ação imoral. Por quê? Porque a sua razão estava completamente treinada para isso. Agora, você saiu bêbado. Bom, a sua razão já tá nas timbas, né? Já está para lá de Bagdá. Então, nesse momento, você já está em moralidade. Tudo bem? Tranquilo? Bom, a saúde do corpo é positiva? É, apenas por incrementar o ser, o valor, que é aquilo que é preferido. A doença é um desvalor porque ela é recusada pelo ser. Quando eu estou doente, a doença atrapalha a minha razão. Quando eu estou saudável, a saúde ela possibilita que a minha razão se desenvolva melhor. Mas a saúde e a doença, elas são bem ou mal? Nenhuma nem outra. Ela é valor e desvalor. Você pode pensar assim, ó, a atividade política, ela é boa ou ela é má? Nenhum dos dois. Ou ela é um valor ou ela é um desvalor, mas não é boa nem má. A atividade política é um valor. E é um valor que eu posso praticar de maneira ética, se eu viver de acordo com a minha razão, ou de maneira valorosa, se eu viver de acordo com o hábito de ser uma pessoa honesta, né? Se eu viver de acordo com o hábito do desonesto, eu transformei ela num desvalor. E se eu desenvolver atividade política de maneira irracional, somente guiado pelos meus desejos, ela também se torna um desvalor e uma imoralidade. Ok? Vamos lá. Ações perfeitas e o dever. Bom, as ações humanas que seguem o logos são moralmente perfeitas. As contrárias são ações viciosas. Olha só. Se a sua ação que você praticou seguiu a razão, e não é qualquer razão, mas é o logos, a razão, com A maiúsculo, ela é sempre perfeita. Não há nenhum defeito que você possa pôr nela. O problema é você saber se a sua razão, a sua ação, ela foi realmente uma ação baseada no logos. Porque você pode ter se equivocado. E aí você é moralmente responsável por isso. Então, a ação do sábio que pensou em todas as possibilidades e consequências da sua ação, essa ação é uma ação que ela é sempre moral. Enquanto que a ação do sábio não, do homem, que, vou fazer isso porque isso é o melhor, mas não pensou nas consequências e acabou Esse catecon é o que, Zac? Oi? Catecon é o que mesmo? Catecon? Catecon é a mesma coisa que dever. Que vem daí vem a catequese, né? O catecumenato, beleza, né? Beleza. O que é a catequese, né? Catequese é transmitir deveres, né? O que é o catecumenato, né? Quando você vai, no caso da igreja protestante, né, da presbiteriana, é quando você vai entrar na classe para batizar, para fazer pública confissão de fé, né? Então, você faz a classe dos catecúmicos, né? Que é aonde você é introjetado em você os deveres. Eu estou fazendo agora essa bodega aí na presbiteriana, para poder fazer parte do hall de membros, tem que passar por isso aí. Isso aí é o quê? Tô agoniado já, dá uma agonia, porque... Não, tá muito básico, né? Porque todo mundo que tá lá, assim, não sabe nada, entendeu? Mas aí um coronel do exército, né, que tá dando aula lá, ele falou, pô, cara, eu sei que você tá agoniado aí, mas tem um pouco de paciência. Eu falei, não, eu tenho paciência, não tô preocupado não, eu tô paciente aqui, entendeu? Eu só acho legal, galera curiosa. Vai ter que fazer também? Mas você vai ver assim, tem classe de, por exemplo, assim, né? Se a igreja é gigante, né? Lá, ela tem classe catecumenato para tipo de pessoas diferentes, né? Os caras assim que é mais intelectualizado, eles fazem uma classe lá específica, né, tal, né? Mas aqui, como é pequeno, né? Então vai todo mundo, né? Misturado junto. Né? Mas é isso aí. Legal. Eu quero só entender agora, eu não entendi a palavra, porque esses conceitos aí é bom tu gravar eles, entendeu? Sim, é fundamental. Seria isso, catecom é dever. Catecumenato seria o quê? Você introjetar deveres, né? A catequese, né? Introjetar deveres.
A catequese ou catecúmico, ele te ensina como você deve agir como presbiteriano, como católico, né? Como cristão, como isso. E o catecúmico é assim, não, eu sou crente, tal, e tal, e tal. Mas você sabe ser presbiteriano? Você sabe qual é o dogma de fé? Você sabe o que é o confissão de Westminster? Você sabe o que é predestinação? Soberania de Deus? Você sabe o que é Calvino? Você sabe o que é... Então, você tem que saber essas coisas para você ser presbiteriano. A gente faz isso com qualquer coisa, né? Você vira militar, a mesma coisa. Tem um catecúmico, né? Tem os deveres, né? Exatamente, né? Exatamente. Exatamente. E aí, então, você precisa ter, né, essa... Aí, é que assim, a inicialização, né, é um processo ritual. Mas ela tem, que é o batismo, né, ou a confissão de fé, é uma inicialização, né? Para você ser inicializado em qualquer coisa, você tem que passar por um processo anterior, que é a de compreensão da razão da iniciação, que é o catecumenato, né? Se você vai, por exemplo, virar um bandista, você tem lá, né, o batismo, né? Você vai ficar lá 2, 3 dias sem comer carne, vai raspar o cabelo, vai vestir branco, não sei o que e tal, né? Para que tudo isso? Para preparar a sua mente para entender que aquele momento é um momento especial, né? Que é iniciático. Que daquele momento em diante, você deixará de ser uma pessoa normal, né? Para virar uma normal. Para virar. Eu vou te falar, viu? Pode até nem saber a Bíblia na presbiteriana, pode até nem saber a Bíblia, mas se tu souber a confissão de fé de Westminster, você é o cara, entendeu? É, é. Porque se compreende, né? Assim, essa é a identidade presbiteriana, né? A Bíblia é uma coisa que todo cristão, né, tem, né? Eu vejo isso como um equívoco, né? Tipo, vai ter coisa. A confissão de fé foram teólogos que fizeram. Pode ter É, equívoco, ele tanto é que ela muda o tempo todo, né? O tempo todo não. Em alguns pontos ela vai mudando à medida que o tempo passa. Mas, ó, eu, cara, o bom presbiteriano é aquele que conhece a confissão de fé, entendeu? Não precisa nem conhecer a Bíblia, conhecer a confissão de é, fé. tanto é que você deve ter estudado, né, a professor de Fé de Westminster, né? Não Sim, sei se você já teve a paciência de pegar o artigo de fé, né? O artigo de fé, sim. e pegar os versículos embaixo e procurar. Não, ainda não. Faz isso, você vai ver. A maior parte do versículo não tem nada a ver com a confissão de fé, com o artigo. Nada a ver. Às vezes Uhum. é uma palavra ou outra, assim, e totalmente fora de contexto, sabe? É, é uma coisa meio bizarra, assim. É isso que nós chamamos de dicta probanda, né? A Bíblia fala e a gente obedece, né? Mas ela não está sendo levada em consideração o contexto das passagens. É só o versículo, né? Uhum. Isso aí é perigoso, né? É perigoso, porque, enfim, né? Texto fora de contexto não é pretexto, né? Tipo, eu tenho, até fugindo um pouco do tema, eu tenho uma dificuldade muito quando falo, para falar da doutrina da graça, né? A doutrina aliança da graça, aliança das obras, aliança da graça. Para mim, sempre foi das obras, cara. A graça foi só uma consequência. Por isso que eu perguntei sobre aquelas passagens lá que alguns textos não falam que tem ali a nova aliança, fala só aliança. Né? Alguns textos, alguns manuscritos não tem ali nova, a palavra nova, né? Só tem aliança. E aí eu entendo que para mim sempre foi pelas obras. Nunca foi a condenação e a salvação é pelas obras. Sempre foi, mas não minha. A minha Ah, condenação é pelas minhas obras. A minha salvação é pelas obras, mas de Cristo. não, entendi. Eu não sei se é uma nova aliança mesmo, não. Tem uma teologia toda da aliança, né? E o pessoal não gosta pra caramba disso, né? Do pacto e tal, né? Eu não vejo as coisas dessa forma, não, na verdade, Lennon. Eu vejo assim, a ideia, ela é a mesma em todos os textos. O que acontece é que a compreensão nossa dos textos, ela vai aumentando. A revelação progressiva, né? Então, é, essa ideia da graça, ela já está presente desde o primeiro momento lá. Sim, também, perfeito, perfeito. Desde, Só que, sim, não só que questiono ela, isso.
Ela Eu não está entendo clara. a aliança eu entendo como um processo sendo renovado, porque Deus vai lembrando da promessa que fez. É, Né? Lá em Gênesis 3,15. Então, eu entendo dessa maneira de renovação desse pacto. Pacto esse que o homem falha miseravelmente, mas Deus faz uma promessa, mas ele exige, em contrapartida, que um homem cumpra as exigências que ele faz no pacto. em tese, né, seria assim desde sempre, né? Porque o Sim, homem desde pecou, sempre. ele será, né? Então, sim. É. Então, assim, eu acho meio zoado esse negócio da teologia do pacto aí, entendo tal, né? Porque a teologia do pacto é importante, por quê? Porque ela mostra a historicidade, né, da fé. Mas Isso. eu acho que ela é muito exagerada, assim, no sentido de que não se trata realmente de novos pactos, né? Mas se trata Isso. de um clareamento, né? Perfeito, isso mesmo, exatamente. Não tem novo pacto. Eu entendo assim, né? Não tem novo pacto. Obviamente que é uma teologia que eu estou fazendo, mas eu não consigo enxergar um novo pacto. Entendeu? É, Eu vejo a aliança, o pacto sendo renovado. sendo clareado, né? Sendo, ó, agora vocês têm condição de saber uma coisa que naquele momento não havia condição de saber, né? Ou Que sendo se eu, clareado, também. que se eu falasse naquele momento lá, eu não teria como ser compreendido da forma como eu sou compreendido hoje, né? E isso também é uma coisa interessante também. A Bíblia, por exemplo, né? Ela é escrita numa linguagem que às vezes é difícil as pessoas entenderem, né? Mas se não fosse assim, você não teria nenhum esforço para poder tentar entender, né? Ela é dificuldade para nós hoje aqui, né? Mas eu tenho quase que, não certeza, mas que era muito fácil para quem ela foi destinada. Então, eu não tenho certeza disso não, sabe? Assim, se o argumento do Paulo é tão simples assim. Eu acho que ele é complexo, né? Ele é complexo, difícil, assim, de você transitar nele, né? Os evangelhos até pode ser, né? Mas, assim, tem toda uma linguagem ali que, se você não é iniciado na fé, você não consegue entender, né? Mas por que ela é Inclusive assim? ele fala isso, né? Inclusive ele fala isso, né? Primeiro você vai tomar leite. Ele não, né? Isso, Ele, eu acho que foi ele que escreveu Hebreus, mas é, enfim, isso aí não vem ao caso, é secundário. Você tem que tomar leite primeiro, para depois você ir para feijoada. é. Mas por que isso, né? Porque assim você não banaliza aquela verdade ali, né? Uhum. Você é preciso que você tenha um esforço mental, um esforço dedicatório, né? Para você ler esse tipo de coisa. E é por isso que a Bíblia ela se transforma num livro universal, né? E assim, eterno, né? Porque ela não está te entregando tudo assim de bandeja, né? Eu falo isso porque tem tô estudando agora um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, né? E ele escreve assim de uma maneira bizarra, assim, cara. Você não entende nada das frases que ele fala, de primeira ordem, assim. Se você Ele é o não Paulo lê. Freire, né, velho? O Paulo Freire faz isso porque ele é burro, né? Brincadeira. O Paulo Freire faz isso porque ele quer doutrinar você, né? E para ele te doutrinar, ele precisa que Se você. mostrar inteligente. Não, ele precisa que você compre a linguagem dele. A Ali, linguagem do Paulo pronto, isso Freire. mesmo, isso mesmo, isso mesmo, isso. O Bourdieu não. O Bourdieu, ele nasceu numa cidade lá do interior da França e ele foi estudar em Paris. E para quem não é de Paris, os parisienses falam que esse cara não presta para nada. É tipo caipira, sabe? Assim, você é provinciano, né? E aí ele falou, beleza, então. O cara virou o maior professor de filosofia da França. E ele escrevia livros para que os parisienses não entendessem de primeira mesmo. Assim, ó, você tá me chamando de caipira, de lerdinho, né? De burro? Tudo bem, então. Entende o que eu tô falando aqui. Entende aí, então. Que era uma coisa de propósito, sabe? Para poder espizinhar a elite parisiense, né? Aí, o que eu entendo aqui, né? Por que ele faz isso? Porque ele quer que as pessoas não achem que ele tá falando uma coisa assim, que é, que é simples, né? É complexa, é cheia de pesquisa, é cheia de dados. Então, você vai ler isso aqui, ó, linha por linha, e vai gastar minutos para entender cada linha. Para que você gaste, sei lá, né, meses lendo um livro meu. Eu acho que a Bíblia é mais ou menos isso, sabe? No sentido de que eu não vou te entregar as coisas de mão beijada, não. Você vai meditar nisso aqui. Você vai olhar, ler, reler, você vai macerar, até que isso vai internalizar em você, e aí sim você vai começar a entender os mistérios, né? Então, Cara, me parece que é isso.
Eu vou te falar, eu comecei a ler Paulo Freire, cara, e eu falava, eu via aquela linguagem toda sofisticada e tal, e aí eu não entendia nada, cara. Terminava um parágrafo ali, eu não entendia. Eu falei, mas cara, será que esse cara é tão inteligente assim que eu não estou conseguindo entender? Mas aí peraí, mas eu entendo o Olavo, eu entendo o Ben Shapiro, eu entendo o Thomas Sowell, eu entendo o Pois Jay é, Carson, eu entendo o Nicodemos, eu só não entendo esse cara, velho. Então ele não tá dizendo nada aqui, velho. analfabeto eu não sou, né? Não, é que Entendeu? se você entra na linguagem dele, aí você entende tudo. Mas qual que é o problema? Aí você já está preso, né, no jogo, né, no, na ideologia dele, né? É porque eu não entendia nada, cara. Falei, pedagogia do oprimido, a única parte que eu entendi era quando ele dizia que Che Guevara era um exemplo de amor, entendeu? Fraternidade. Aí eu falei, pô, aí que o Castro era elogiando, entendeu? Eu falei, cara, A, a, bicho. a boniteza da esteticidade da vida Essa formulada. linguagem aí, velho. Aí Se você fala, mas o ferrar, que, mano. que ele está falando aqui? Aí depois que você adquire a linguagem, né? Depois que você entende, você começa a ver o mundo da mesma forma que ele vê. Sem você perceber, ele te dominou. Ele dominou a sua mente Sim, por meio é disso. Então, exatamente isso. a pedagogia do oprimido é um processo de dominação simbólica que ele produz em você. Bom, aqui, ó. Então, para adquirir o logos, né, a razão, era preciso adquirir ciência perfeita, ou seja, filosofia, né? Isso que nós estamos fazendo aqui agora é isso. Nós estamos nos tornando homens éticos. Por quê? Nós estamos desenvolvendo a nossa capacidade intelectual, o logos. Quando as indiferentes são cumpridas, o que é indiferente? A política, a beleza, né? A saúde e tal, né? Aquilo que não é fruto da racionalidade. Quando aquilo que é indiferente é cumprido, segundo Logos, tornam-se ações convenientes ou deveres. Que aí vem o catecon, né? Que aí que eu falo para você, Leno, você está lá fazendo o catecuminato, né? O Fred vai fazer também. Sim. Você acha que essas pessoas vão sair dali teólogas? Não? Não. Mas elas vão sair dali sabendo o que devem fazer? Muito pouco. Não, assim, acho que vai ser algo bem superficial, mas vai ter uma. Vai despertar uma curiosidade, né? Poxa, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, será que eu posso, será que eu não posso? Vai começar assim, vão sair dele com senso crítico, ou com uma Então, interrogação. a ideia é que ela saia dali sabendo o que ela deve fazer. Sim, sim, tá. Então eu entendi o que você perguntou. Sim, a ideia vai ser essa, que elas saem, olha, agora vocês estão preparados para ser um presbiteriano. Querem Isso, ou não querem? isso. Eu sei o que eu devo fazer. Mas eu entendo, é objetivo. Eu entendo? Não, mas é isso que eu penso. É. Você entende? Me defenda. O que você acha da predestinação? Não, está na Bíblia. Predestinação né? Mas me explica teologicamente isso. Ah, isso eu já não sei. Mas que é assim né? Então, é, e aí vira um dever, né? É meu dever defender isso, né? Meu dever defender isso. É uma ação conveniente para mim, mas não é segundo Logos, Sim, perfeito, exatamente isso. entendeu? Mas alguém criou o catecumenato, né? Alguém. E esse alguém criou ele a partir de uma razão, de um Logos, né? Tem lá uma razão. E essa pessoa, ela conhece as razões pela qual o catecumenato funciona. Ela entende que nem todo mundo vai ter o mesmo esforço de trabalho que ela teve para fazer. Portanto, eu vou fazer o trabalho que você não quer fazer e você vai me dar em troca uma ação conveniente, que é acreditar naquilo que eu estou te falando e viver conforme isso. Aí ele vai chamar, os idiotas, eles são aqueles que vivem pelo dever. São os idiotas. Idiota é no sentido grego, né? Aqueles que não têm saber douto, né? O indouto. E o sábio é aquele que os deveres são para ele leis exatas. Em que sentido aqui? No sentido em que ele pode dizer para você exatamente por que aquela regra, aquela lei é daquele jeito. Para os idiotas, os deveres, as leis, elas são hábitos. Para os sábios, os deveres e as leis, elas são o resultado de uma reflexão racional, que ele consegue remontar passo por passo para te explicar.
Tá claro isso? É a diferença entre eu entender uma coisa e eu repetir uma coisa, imitar. O idiota imita. Imitar dá certo? Super certo, super certo. A maior parte das pessoas só imita. Mas o sábio é aquele que não imita, é aquele que entende a razão pela qual. Isso, eu Né? falo sempre isso. Quando eu vou discutir com alguém dentro de um debate, seja ele político, teológico, filosófico, aí a primeira pergunta que eu faço, vem cá, você ouviu quem falar isso? Você está reproduzindo isso de alguém, mas o que você entendeu dessa reprodução dessa pessoa? Aí acabou. Por exemplo, né? Por exemplo. Exato. É melhor do que você falar, olha, quando acontecer isso, você vai pensar assim. Faz isso, Aí, isso, faz então aquilo. beleza. Porque o Não, que se usa muito, é o chamado argumento de autoridade, né? Não, porque os especialistas disseram. por exemplo. É a Greta Thunberg, especialista é a Greta Thunberg. É isso, né? Então, assim, beleza, né? Você é o especialista, então tá. Então eu vou te fazer todas as perguntas possíveis, vai ter que responder tudo. Porque se você não sabe responder do que você está falando, você não é o especialista disso. Não é verdade? É exatamente isso que você encontraria no pórtico em Atenas, quando você encontrasse com esse filósofo. Você ia lá, o cara tá falando, você sentava ali e fala, cara, mas peraí, filósofo, isso, isso, isso. Aí ele falava, mas isso, aquilo. Ele falava também. Ou seja, ele estava sempre dando explicações sobre tudo, e quando ele não tinha uma explicação, ele falava, disso aí eu não sei, e aí ele ficava meditando sobre aquilo até ele entender. Até ele entender. Você já pensou assim, ó, explicar por que a soma de dois números dá o resultado que é igual à soma dos dois. Quer dizer, é uma verdade axiomática, é matemática, né? Soma, né? 2 mais 2 é igual a 4, né? É um axioma. Mas por que é um axioma? Bom, o homem como animal comunitário. Quase acabando já, né? Aqui é a antropologia dele, né? Então, o que ele vai dizer? O homem, conforme a natureza, ele ama a si mesmo, né? O amor próprio é, é, é natural ao homem. Mas também é natural, segundo o estoico, você amar os seus descendentes, os seus filhos. É natural. E é natural também você amar os seus pais, ascendentes. Se é natural do homem amar a si mesmo e amar os seus próximos, né, tanto ascendentes como descendentes, então é natural ao homem viver em comunidade. De maneira que o individualismo, né, o isolamento, ele é contrário à natureza humana e, portanto, ele é antirracional. Por que você se isola? Porque você não quer ter que enfrentar os problemas de convivência. Mas não enfrentar os problemas de convivência é fugir de uma necessidade humana, de uma natureza humana. A natureza humana é a natureza de resolução de conflitos. Por quê? Porque o homem é um ser naturalmente comunitário. Ele, por natureza, une-se a outros homens, tanto que é impossível qualquer homem viver desde a sua infância menor até a sua velhice sozinho, é impossível, né? Tanto que o homem nasce dependente, né, de outros homens, né? Então ele não tem autonomia nenhuma. É possível que ele viva um período da vida dele, né? Sei lá, a partir do momento de uma certa maturidade física, né, biológica, para sempre ele consegue viver sozinho, mas não é natural isso. E é por isso que esses homens que vivem sozinhos, eles acabam criando
figuras imagéticas, né? É o caso do náufrago lá do filme do Tom Hanks. Ele cria aquela bola, né? O Wilson, né? E começa a conversar com a bola. Por quê? Porque é da natureza humana a vida comunitária. Aqui ele está meio que combatendo, né, a ideia epicurista, que é um protótipo do monarquismo, né, de você viver isolado. Né? Não, você tem que viver na vida cotidiana, no casamento, na política, no trabalho, na vida. Não tem como você se afastar da vida. E aí o Scruton vai falar também, né, que essa necessidade não é necessidade, mas o ser humano, ele é naturalmente pertencente a alguma coisa. Isso, exatamente. Isso é por natureza, não é por construção social. Isso, natureza, exatamente. Porque seria diferente se o homem fosse uma tartaruga. A tartaruga, depois que bota o ovo lá, ela sai do ovo, ela já está pronta para a vida, né? Ela já sai dali, já vai procurando o mar por instinto, já vai. Ela nunca vai conhecer pai, mãe. Ela não tem uma comunidade, né? A tartaruga é um ser que nasce pronto, isolado. O ser humano não. Então não é da natureza dele fazer isso. Se ele nasce pelado, careca, sem dente, né? Precisando ser cuidado, alimentado e tal, ele é um ser que ele tem na sua própria natureza, né? A necessidade da comunidade. E essa necessidade é a necessidade de unir-se aos outros, né? Em matrimônio, em amizade, né? Tal, e de ser útil aos demais. Olha, o princípio da utilidade é próprio da natureza humana, né? Eu não posso ser uma pessoa inútil para a sociedade. É claro que a utilidade, né, ela é muito variável, né? Bom, aqui então há uma total separação do conceito de escravidão. Lembrando que os estoicos, né, o Zenão, ele não era grego, né? Ele era de sítio, né? Perdão, ele não era ateniense. Então, ele não tem nenhum tipo de defesa de patriotismo, de exclusivismo nem nada, né? Muito pelo contrário, ele vai criticar duramente, né, a nobreza de Atenas, né? Ele vai chamar a nobreza de escória e raspa da igualdade, né? Escória da igualdade. É aquilo que sobra que é o lixo, né, da igualdade, né? Assim como ele vai dizer que todos os povos podem alcançar a virtude, ou seja, não é algo inerente à cultura, a virtude é algo inerente ao ser humano. Todos os homens são estruturalmente livres, né? A liberdade, ela é parte da natureza humana. Mas a liberdade plena só é alcançada quando a razão ela é bem treinada. E aí ele vai dizer: todo idiota é escravo de alguma coisa. Voltamos aos catecúmicos. Todos aqueles catecúmicos que estão saindo dali, eles agora são escravos das normas da igreja. Eles não são livres. Seriam livres se eles usassem a razão para entender a razão por trás daquelas lógicas, daquelas normas, e concordassem com a razão de que aquelas normas são as normas mais eficientes. Aí sim, eles seriam livres. Enquanto você não compreende, você é escravo do momento. Eu digo que ninguém é livre, não existe liberdade, todo mundo é escravo de alguma coisa. Eu vejo muitos, aí não vou chamar de cristãos, mas que viviam dentro de uma eclesia, né, dentro de um grupo ali de igreja, e depois saiu ou se transformou, já era, né, ou saiu do armário, mostrou que é homossexual e começou a adotar um trabalho, e aí usa a seguinte frase: agora eu me sinto verdadeiramente livre. Não, Não, você não é livre, você é escravo só do seu desejo agora, da sua vontade. exatamente. Liberdade significa poder, pro estoico, né? Poder avaliar as coisas de maneira racional, independente da minha vontade. Então, assim, ó, eu tenho o desejo, eu vivo de acordo com esse desejo, e eu sei que isso é errado. Você está mais livre do que aquele que acha que está certo. Uhum. Liberdade não tem a ver com você fazer o que você quer, mas tem a ver com a sua capacidade de pensar livremente. Está acabando já. Beleza. Pode falar. Pode falar.
Não, só que é novinho, rapaz. Não tem nem 30 anos ainda. Eu tenho 36. Ah. Pra mim é quase 10. Aham. Na escola, sim. Na academia, não. Na academia, hoje, você tem um discurso de que os animais têm uma outra racionalidade. Né? Então, você tem, assim, razão, né? Para a filosofia moderna, né? Ela é ela é uma abstração. A razão é uma abstração. Que o homem tomou para si para explicar as suas capacidades intelectuais. Mas, uma vez que a gente percebe que animais, eles também têm criatividade, também têm sensibilidade, eles também resolvem problemas, né, vamos dizer assim, significa que eles também possuem uma certa racionalidade. Então, hoje a gente fala que animais são seres que possuem uma outra racionalidade. Mas aí na escola fica esse conceito mesmo de racional. Não, tanto possui que, cara, vi um vídeo aqui e um cara salvou um elefante, filhotinho, né? Foi lá, tirou ele, salvou, e aí criou um vínculo de amizade entre os dois. E aí esse Uhum. cara foi tomar banho no rio. Ele veio puxando, a correnteza começou a puxar o cara não estava se afogando nem nada, não, mas o elefante sentiu, percebeu que parecia que ele estava morrendo. Mergulhou, foi lá e tirou ele lá de dentro. Tirou ali dentro, exatamente. Exatamente. Tem testes que são feitos com golfinhos que comprovam que o golfinho consegue fazer operação matemática básica. Acredita nisso, cara? Então, tem teste com macaco que diz que ele consegue ter. Eles fazem cerimônia de luto quando um membro do grupo morre. Então, assim, pois é, né? Ou seja, a gente fala, né? Essa pessoa é muito inteligente, né? Inteligente, né? Ou seja, ele tem uma racionalidade, né? Não, filosófico então, o que acontece é que o logos, né, seria essa capacidade humana de fazer filosofia, né? É, e aí não vamos dizer assim, é muito sofisticado, né, para um animal ele conseguir chegar nesse nível de abstração, né? É, eu acho que a ideia era, sim, sim. Na escola, quando a gente fala que o animal é um animal irracional, né, a gente está dizendo, na verdade, que ele é imoral, né, que ele é amoral, perdão. A racionalidade do animal não permite que ele faça escolhas de bem e de mal pensadas e refletidas, né? Então é uma questão, nem isso hoje é mais aceito pela academia, porque o animal também tem uma moralidade também, né? Tem animais, por exemplo, que eles são monogâmicos e vivem a vida toda e quando o parceiro morre, eles não têm outra relação. A arara, por exemplo, né? A arara ela é monogâmica, né? E outros bichos também são monogâmicos, né? Ou seja, há um princípio de moralidade ali, né? Por que não ter uma poligamia, né? Porque não é parte da natureza dele, uma natureza que não é contrária à biologia, é contrária a um elemento moral, né? Mas isso é ainda muito discutível ainda, sabe? Mas quando a gente fala de animal irracional, é mais nesse sentido. Agora, eu acho que pra E não gente produzir aqui, conhecimento nenhum, né? é que ele não consegue produzir abstração, né? É uma abstração assim muito sofisticada, né? Há um limite, vamos dizer assim. Não é um negócio dado, não. O animal não é um animal irracional. Ele é um animal com uma limitação abstrativa, né? Uma limitação abstrativa. Tanto isso aí não é uma coisa nem moderna, sabe? O Aristóteles já dizia, ó, existe a alma vegetal, a alma animal e a alma racional humana. E a alma animal, ela pertence também ao humano. O humano também é animalístico também, que é a alma do desejo, né, da busca pela proteção e tal, né? Então,
até os antigos já entendiam que havia alguma racionalidade no animal, mas é patente, né? Assim, a realidade se impõe, né? De que não dá para você dizer que o animal possui logos, né? Aí seria uma gradação muito grande, né? O Ariano Suassuna ele faz uma fala muito interessante. Ele pega um prendedor, né? Ele fala assim: olha que coisa engenhosa, né? 2 pedacinhos de pau com um arame engenhosamente torcido, né? Alguém quer me convencer de que um macaco é capaz de fazer isso? Ele fala: não é não, é muito diferente. Pode vir o Papa falar para mim que eu não vou acreditar. E olha que sou católico. Então, assim, engraçado, né, ele falando, né? Porque ó, é óbvio e patente, né, de que não há como comparar, né? Mas que o animal ele tem alguma racionalidade, né, alguma moralidade, ele também deve ter, sim. Vamos lá, só para terminar, falta mais 2. Bom, concepção estoica da apatia, né? A gente lembra que a gente já falou sobre a apatia lá com o Diógenes, né? E com o epicurismo também, né? Apatia é o quê? A ausência de dor, né? A ausência de paixão, né? Apatia, né? É a paixão, a apatia é a ausência dele, né? Isso. O que o aporia, não. Aporia é ataraxia e apatia. É a imperturbabilidade da alma, a ataraxia, a aponia, a ausência de dor no corpo, e a apatia, a ausência de paixões. Né? A aporia é algo que é insolúvel, né? Insolúvel, tipo assim, é um paradoxo, né? Não tem solução. Olha só, o que ele vai falar? Para o estoico, toda paixão deve ser extirpada do coração do sábio. O sábio nunca deve se guiar por nenhuma paixão. Não é moderar a paixão, é excluí-la completamente. Por exemplo, quando um juiz vai julgar alguma coisa, você espera que ele não julgue conforme os sentimentos dele. Por quê? Se ele julgar conforme o sentimento e ele for um cara racista, ele sempre vai condenar o preto. Se ele for uma mulher feminista, ele sempre vai condenar os homens. Então você espera que o juiz julgue de que maneira? De maneira impassível, certo? Impassível. Esse é o caminho da felicidade estoica. Por que nós sofremos? Porque nós temos paixões. Como nós não sofreremos? Quando nós abandonamos as paixões e vivemos uma vida de cálculo puro. Dizem que o Cícero, né, que era aquele senador lá da época do Júlio César, né, ele olhava para você e você não conseguia dizer se ele estava feliz ou triste, satisfeito ou insatisfeito, com raiva ou tranquilo. Ele tinha um olhar, né, um rosto que era completamente impassível, né, que é o ideal máximo do estoicismo. Quando foram matar ele, o assassino chegou na casa dele, né, para assassiná-lo. Ele sentou na cadeira e falou: pode fazer o que você tem que fazer. Tipo assim, como se fosse qualquer coisa, sem dor, sem sofrimento, sem clamor, sem nada. Então, essa é a ideia da apatia, né? Da apatia. Por que a apatia? Porque a paixão perturba o espírito, né? E a felicidade, ela é a imperturbabilidade. Não pode ter piedade, porque a piedade também é paixão. A compaixão, a misericórdia, todas são paixões. Você não pode ter isso. O sábio não pode nunca se comover com nada, porque no momento em que ele se comove, ele começa a atribuir valores que não são racionais. Por exemplo, você pega assim, ó, tem um filme que eu assisti. Nossa, esse filme me emocionou tanto. Mas era bom o filme? Ele me emocionou muito, então é um filme que eu acho bom. Mas você não está conseguindo julgar esse filme com objetividade, com razão. Você está julgando ele por meio dos sentimentos. E se uma outra pessoa que não tem os mesmos sentimentos que você teve assistir o filme de maneira impassível, ele vai falar: não, esse filme é um lixo, não tem nada de bom nele. Narrativa é ruim, a interpretação é ruim. Você fala: não, mas eu me emocionei tanto. Mas emoção não tem nada a ver com razão, né? Aqui. Com isso, o estoico não vai fazer caridade, não vai ser bondoso, não vai ser misericordioso. Não, ele vai. Só que ele vai fazer isso por cálculo racional.
ele vai ser caridoso de maneira asséptica. Aquele sujeito precisa de comida. Eu vou lá e dar comida para ele. Por quê? Porque se ele não comer, ele vai me incomodar. Ele vai dar trabalho para a cidade. O corpo dele vai se deteriorar. E isso vai fazer com que ele não produza. Então eu vou dar comida para ele com um fim útil. Completamente racional. Frio, calculista, sem nenhum tipo de compassividade. É assim na política, no casamento, na família e na amizade. Você não tem um casamento estoico em amor. Você tem um casamento estoico em cálculo. Cálculo. Nós temos um projeto, o projeto é este, a finalidade é esta, e o casal segue aquele projeto. E aí ele vai dizer, inclusive, que o suicídio não é nenhum mal. Né? O suicídio, quando é fruto da razão, ou seja, estou numa situação onde não tem mais saída. Eu só atrapalho. Virei uma pessoa inútil para a sociedade. Logo, eu vou dar cabo da minha vida. Diz o Zenão que ele fez isso, né? O Zenão, ele ficou muito velho, e aí ele já não conseguia ter autonomia, né? Aí um dia ele foi em cima de uma montanha e ele se jogou lá de cima e morreu, né? Porque ele falou, ó, já não tem mais como a vida para mim ter a autonomia necessária, eu começaria a perturbar outras pessoas e por isso então eu vou dar cabo dela. Não quer dizer que ele vai dar cabo da vida porque ele está doente, é porque ele está inútil, é coisa diferente, né? Ele está ficando cego e tudo mais e tal, né? Por que eu digo isso? Só para terminar aqui, ó. Depois, né, que o Zenão morre e tal, aí vão suceder alguns filósofos a ele, né? Um que é esse Panécio aí, que ele vai fazer uma defesa dos deveres, né? Lembra que o Zenão está defendendo, né? Razão e dever, né? Dever é coisa de idiota. Razão, né? É coisa de sábio. O Panécio vai dizer não, ele vai discordar do Zenão. Fala, não, os deveres são aquilo que é de mais valoroso, porque é o que todo mundo consegue praticar. Eu não quero fazer uma filosofia para os sábios intelectuais, mas para o povo, né? E ele vai influenciar muito Cícero, que é esse senador lá que vai atuar na época que o Júlio César ele era cônsul, né? E ele vai repudiar esse negócio da apatia estoica. Assim, não, olha, e a teoria também da confrontação universal. O estoico ele tem que ter paixões, desejos, sonhos, tem que ter tudo isso, e o mundo não vai acabar, né? A confrontação universal é essa teologia estoica, né? O mundo não vai acabar. O mundo vai continuar existindo sempre assim, né? Esse é o Panécio. Mas esse Posidônio aí, ó, que viveu entre 140 e 51 a.C., esse cara, segundo os dados que nós temos históricos, ele foi, depois de Aristóteles, a mente mais inteligente que pisou na Terra. Não teve outro mais que ele. Ele sabia tudo de física, química, de biologia, tudo, de todos os assuntos. Polimata. Esse Panécio aí? O Pazônio, ali, ó. Pasidônio. Ah, tá, beleza. Posidônio. Posidônio, isso, Posidônio. Só que as coisas que ele escreveu se perderam com o tempo. Mas, assim, existem autores que citam ele, falando assim, olha, não havia uma coisa que você perguntasse pro cara, que o cara não fizesse um tratado explicando aquela coisa conectado com todas as outras coisas do universo. Eu quero falar aqui sobre, sei lá, né, sobre a boa política. E ele começava falando sobre economia, falando sobre terra, sobre produção agrícola, sobre estações do ano, e até a moral, a ética, a justiça, a virtude, a metafísica, os deuses, a translação dos astros, a matemática, o movimento. Ele juntava tudo isso, né? Tudo isso conectando. E aí, tudo conectando. O cara é um gênio, né? Pena que não sobrou nada escrito dele. E aí dizem que um dia um imperador romano, um cônsul romano, Pompeu, ele era o cônsul junto com o Júlio César. Isso. Pompeu, Júlio César e o Crasso. Aí o Pompeu, né, que era o procônsul, né, ele foi viajar para a região do Posidônio. Tá? E aí o Posidônio estava doente, de cama, assim, ele estava com artrite, artrose, muita dor, não conseguia mais andar direito, mas aí ele aceitou ele aceitou receber, né, o Pompeu. Aí o Pompeu chega para ele e fala assim, olha, mas
é uma pena, né, que você não possa falar, né, por causa das suas dores. Ele falou, não, pode sentar aí que a gente vai conversar longamente, né? E aí diz que ele conversou, assim, durante horas e horas e horas sobre a virtude moral, né? Como o governante, né, ele tem que ser um sujeito moral. E aí, quando a dor ficava tão grande, o Posidônio parava e falava assim, e esta dor que sinto agora não me impedirá de ser aquele sábio que eu sempre fui. Ela não me impedirá de praticar o bem. Que é essa postura estoica, né, de resiliência, né, de você aguentar a dor. Você aguenta a dor em nome de um cálculo maior, né, em nome de um prazer maior, de um prazer não, de uma finalidade maior. Então, ele leu Platão, né, ele leu Aristóteles, né, assim, ele juntou tudo, né, e criou uma grande mente intelectual, assim. E com isso nós temos o médio estoicismo, né? Então nós falamos sobre o estoicismo antigo e sobre o médio estoicismo. Agora nós vamos entrar no hiato, né, para falar sobre os outros filósofos da Grécia ainda, né, que são os ecléticos e os céticos. E lá na frente nós vamos voltar aos estoicos, mas aí aos estoicos latinos, né? Mas para isso nós vamos precisar que a Grécia ela entre em declínio e o Império Romano ele assuma, né, a vantagem, né? Isso só vai acontecer em 40 de Cristo para frente, né? Então, por enquanto, nós estamos ainda aqui um pouco mais atrás ainda, né? Lá no período helenístico. Roma ainda é república ainda aí, né? Aqui, nesse momento, Roma não é nem uma república. Roma, ela é ela é uma aldeia. Ela é... o Roma, né? Roma, ela começou sendo uma aldeia de produtores, né, de agricultores, né, agricultores, que vendiam grãos e compravam grãos da região do Egito. Como eles vendiam e compravam, eles precisavam de segurança. Então eles começaram a contratar mercenário para poder levar os produtos deles de um lugar para o outro, garantir o transporte. Só que eles perceberam que esses mercenários poderiam ser usados não para garantir transporte apenas, mas para alargar território. Né? Então, eles começaram a contratar mercenário para garantir transporte, mas para aumentar território. E aí, esses mercenários foram se integrando, né? Àquela comunidade ali pastoril, né? Agrária, e se tornando cada vez mais poderosos, né? Em termos financeiros, né? Comerciantes. E que vai gerar depois, né, um império que vai dominar o mundo, né? Isso aí. Bom, então,